No vídeo de hoje a gente vai ter uma daquelas perguntas que às vezes surgem, aquelas perguntas espinhosas nos nossos estudos, mas que a gente tem que achar uma resposta. E a pergunta de hoje é, por que Josué entrou, digamos, na sentença de morte que aconteceu com o povo de Israel com o pecado do bezerro de ouro, se a gente lê em Êxodo 24:13 que Josué não participou do pecado do bezerro? Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Bom, pessoal, antes só de entrar no conteúdo do vídeo, queria pedir desculpas por não ter colocado o Zohar Diário de ontem. Não sei se vocês sabem, mas eu moro aqui na zona oeste de São Paulo, no bairro de Pinheiros, e ontem, assim, caiu o mundo aqui, né? Não sei se vocês viram notícia, literalmente caiu o mundo. Então, assim, eu não consegui gravar, fiquei 12 horas sem luz, mais de 12 horas sem luz, entrou água pela casa toda, pelo apartamento, né? Quase que perco o computador, enfim, foi uma bagunça, por isso que eu não consegui pôr o Zohar, desculpe, mas tá tudo normal, tudo ok, graças a Deus. Foi só o susto, o inconveniente, né, de não pôr o Zohar, e agora seguimos ao normal. Então, essa semana encerramos a leitura da porção de Kitissá, hoje focando nos parágrafos 113 e 114 do Zohar, 10º ano de leitura. Então a pergunta que eu falei é a seguinte, né, que o Zohar coloca. Por que Josué, que vai ser o grande líder de Israel depois de Moisés, né, e que a Torá conta para nós que não participou do pecado do bezerro de ouro, ainda assim teve que morrer como qualquer outra pessoa? Qual que é a lógica? Se você for, como eu falei, em Êxodo 24:13, vai dizer que Josué ele não estava no acampamento com o povo de Israel e ele também não subiu o Sinai inteiro com Moisés, ele ficou ali no meio do caminho, né? Então, se ele estava do lado de Moisés e longe do povo e do pecado, não seria justo, digamos, que ele continuasse com a proteção divina que o Zohar conta que o povo tinha e talvez até alcançasse a imortalidade? Então, lembra que nos vídeos dessa semana a gente falou disso, né? O povo de Israel estava num alto grau ali de espiritualidade, a ponto de ter o que o Zohar chama de ornamentos. E eles estavam protegidos da própria morte. Então, o Josué está nesse estado. E como ele não entrou no pecado, como a gente está falando, a pergunta é essa: será que ele não devia continuar com isso, né? Por que ele não atingiu a imortalidade? Não foi o que aconteceu. Então, o motivo vai ser bastante profundo, claro. Vamos tentar voltar aí um pouco no tempo para pôr a ordem nas coisas, né? Então, quando o povo de Israel recebe a Torá no Monte Sinai, eles chegam nesse nível espiritual que eu estava falando para vocês. É um nível espiritual tão alto que, segundo o Talmud, o mal, né, o famoso Yetzer Hará, a má inclinação, foi totalmente removida deles. Naquele momento eles estavam assim quase como que anjos ou como anjos, né? E com isso, aí o Zohar acrescenta essa informação, a morte também foi eliminada. Então, assim, eles estavam realmente no auge da espiritualidade. Tá? Como se fossem anjos, como se eles tivessem talvez voltado até o estado de Adão antes do pecado. Segundo a Kabbalah, era a chance que a humanidade tinha de vencer a morte para sempre. Mas aí, a história que a gente está lendo, né, veio o desastre. O pecado do bezerro de ouro, Israel cai, né, cai feio, e com essa queda a morte volta para o mundo. Agora, aí que entra então a questão. Isso não foi só para quem pecou diretamente, né? Aqui a gente entra numa ideia da Kabbalah que é assim, é triste saber, mas que às vezes, né, a gente precisa saber, existe uma coisa que chama impacto coletivo. A Kabbalah vai dizer para nós que a gente nunca está totalmente isolado do nosso mundo, da nossa sociedade, da nossa cultura. Existe algo que a Kabbalah vai chamar de responsabilidade coletiva. O termo hebraico é algo como arvut, né? A gente é, digamos, literalmente é como se a gente fosse fiador um do outro. Então o Zohar vai explicar que, embora não pareça justo, quando o povo todo peca, o dano espiritual atinge todo o grupo, ainda que uma pessoa individualmente não tenha feito parte, né? Então Josué, ele não participou fisicamente, como eu falei, a Torá deixa isso claro, mas ele fazia parte da geração, né? Ele fazia parte daquele métier, vamos dizer assim, daquele contexto cultural. Ele era um com o povo e o povo era um com ele, tá? Então quando o povo cai, ele também é afetado. Agora, claro que alguém pode perguntar o seguinte, tá, mas Josué, como a gente falou, estava no meio da montanha, esperando Moisés. Então, ele é um com o povo, mas assim, não sei, né, o quanto que ele é um com o povo. É por isso que ele ali poderia ter recebido a imortalidade? Aí a questão dos sábios, eles vão entrar e dizer o seguinte, justamente pela proximidade que Josué tinha com Moisés, e por ele estar imerso na sua missão espiritual, Josué alcançou um nível muito elevado.
né? O problema é que mesmo estando nesse nível elevado, lá no Sinai, quase que com Moisés, a queda é coletiva. Ou seja, não é porque você é uma pessoa espiritualizada e elevada que você fica imune ao que a sociedade está fazendo. Se o povo desmorona espiritualmente, José, como parte do coletivo, de novo, é arrastado junto. Então o que eu falei, não é uma lei legal de você saber. É duro, né, saber disso, mas é isso. A ideia da Kabbalah é que às vezes o erro de muitos afeta até quem está se esforçando para crescer, até quem está se esforçando para acertar, né? Não é sempre, a gente não sabe exatamente como é que funciona, existe muita discussão entre os cabalistas, mas às vezes acontece, de o erro coletivo afetar inclusive aquele indivíduo que não tem nada a ver com o coletivo. Então é a ideia de uma dor da coletividade, né? E também o peso, vamos chamar assim, ou o fardo de estar ligado ao destino da tua cultura. E tem mais. Existe uma visão, eu diria, bastante profunda na Kabbalah, que vai dizer também que ali aconteceu tudo o que aconteceu porque o mundo ainda não estava pronto para a imortalidade total, né? Então é meio que assim, era que um plano esperado que acontecesse aquele erro do pecado do bezerro de ouro, porque também o mundo não estava pronto para isso. A redenção final, né, o momento em que a morte realmente será eliminada, que o Messias vai chegar, ainda estava por vir, e ainda está por vir, né? Então, enquanto isso não acontece, vai dizer o Zohar, a gente está vivendo sob essa lei triste que a gente está mencionando aqui, de que até as pessoas mais elevadas, às vezes mais trabalhando sobre si, passam pelo processo da morte. Né? E não quer dizer que é porque elas necessariamente erraram ou falharam, né? Você não tem que associar a morte como penitência, morte como pecado, mas porque nós estamos dentro de uma lei da natureza, de um processo cósmico maior, em que nós vivemos num estado pré-messiânico, digamos assim, e ainda existe a energia da morte, entendeu? Então, no final das contas, a gente vai falar o seguinte: José morreu não por causa de um erro pessoal, mas porque ele estava, primeiro, conectado com o destino do povo e porque ele estava numa realidade espiritual deste mundo ainda, do mundo físico, quando ainda não era a era messiânica. Ele ainda estava imerso numa realidade que a morte ainda é um decreto universal, né? Não tem como você escapar da morte. E onde vem esse decreto? Já falamos, Adão, desde o pecado de Adão, e aí ficou reforçado pelo pecado do bezerro, né? Agora, o importante que eu acho a tirar aqui, dentre várias lições que a gente pode tirar, é aquela que eu falei. A gente não tem que entender a morte como um castigo, nem para pessoas normais e nem para justos, tá? Às vezes a gente tem essa ideia, nossa, o fulano era tão bom e morreu, deve ter feito algo errado, pecou, né? Não, a morte ela é vista como uma forma normal de você lidar com as energias do mundo, tá? O que pode sim acontecer é a morte ser usada para uma expiação de algo que é errado, mas não como um castigo, tá? Então a morte ela pode ter um papel espiritual profundo que a gente às vezes nem sempre entende. A morte de algumas pessoas, vai dizer a Kabbalah, tem um peso cósmico, óbvio. Quando morre um líder, quando morre uma grande pessoa, né? Não é a mesma coisa que morrer uma outra pessoa, no sentido energético da coisa. Então, às vezes, a gente vai além dessa lógica. Mas a ideia é que a gente comece a compreender esse processo da morte como muito maior do que a gente realmente entende. E principalmente, como eu falei, não associar morte com falha, né? As pessoas estão morrendo porque estão em pecado, porque estão errando. Não é essa a ideia, tá? Agora, o que a gente, então, com isso, acho que consegue concluir, para tentar terminar numa nota mais positiva, é que a Kabbalah vai dizer que por isso tudo que a gente está discutindo, a gente pode saber que a verdadeira vitória sobre a morte só vem quando o mundo inteiro estiver pronto. O judaísmo não acredita muito naquilo assim de que uma pessoa encontrou a fórmula da imortalidade, né? E essa pessoa se salvou e agora ela é mais superior que os outros, divina, tal. Não existe isso. Como nós temos essa ligação de um para todos, todos para um, e essa responsabilidade coletiva, quer dizer que a gente pode estar em diferentes graus da nossa caminhada espiritual, mas a gente ainda tem um senso de coletividade, né? Então assim, se até Josué teve que enfrentar a morte, é sinal de que esse desafio não é só individual. Tentar vencer a morte, superar tudo que a morte representa, é uma tarefa da humanidade, é uma missão do coletivo, é uma missão do universal. E quando a gente chegar nesse dia, aí realmente a gente vai ter uma outra visão da morte. A gente não vai mais ver a morte como algo negativo, como algo de pecado, a gente vai transcender a morte, né? Então, na verdade, a gente vai conseguir chegar num outro nível de consciência que representa a própria era messiânica. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.